Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAC TV. Olá, bem-vindos ao programa 2 do Cidade Universitária com Sónia Domingues. Hoje, como convidado, temos Luís Magalhães. Olá, boa tarde. Bem-vindo à Cidade Universitária. Luís Magalhães, docente e investigador da Escola de Ciências e Tecnologia da UTAD e que fez parte da comissão que organizou a 5ª edição da Conferência Nacional sobre Interação, que decorreu na UTAD. Portanto, estas conferências têm vindo a decorrer um pouco por todo o país, por várias academias do país desde 2004, de 2 em 2 anos. Este ano, nos dias 7 e 8 de novembro, foi a UTAD que acolheu esta conferência que fala sobre esta ciência que é a interação entre o homem e a máquina, o homem e o computador. Mas vamos falar, de facto, com quem percebe do assunto. Luís Magalhães, explique-nos este conceito do que é a interação entre o homem e o computador, esta ciência. Portanto, no fundo, a interação podemos interpretá-la de uma forma mais lata, da interação entre as pessoas e qualquer dispositivo. Todos nós estamos habituados a interagir com um dispositivo e está relacionado com a forma como nós damos ordens aos dispositivos e como é que recebemos feedback desses dispositivos. No caso da interação pessoa-computador, estamos mais focados na interação com os computadores, neste caso, com o software que lá tem. Portanto, a interação pessoa-computador preocupa-se com a concepção, o desenvolvimento e a avaliação de sistemas interativos, isto é, sistemas que utilizam hardware e software. Portanto, isto é uma pergunta completamente do ponto de vista de alguém que de facto não percebe do assunto, de um leigo na matéria. Quando uma pessoa pensa em a interação entre o homem e o computador, pensa um bocadinho naqueles filmes do Exterminador Implacável, em que tem aquela máquina como um homem, ou outros em que utilizam partes biomecânicas e que já começa a haver alguma coisa, mas nada como acontece. É uma preocupação deste tipo de... nesta conferência, nesta ciência? Isto é assim, nós não falamos na parte da robótica. A robótica é outra componente, outra ciência. Mas há aqui uma interação, não é? Há uma interação, mas a interação é um bocadinho diferente. É claro que o robô é uma máquina, temos que interagir com ele, o que significa que nessas situações seria utilizado, por exemplo, o reconhecimento de voz para interagir com o computador e o robô, ele entender as mensagens que eram enviadas. Mas julgo que a sua questão ia mais virada para as questões éticas do que é que... Exatamente. O facto de ter um robô... Nunca podemos deixar de pensar que um robô nunca, pelo menos no ponto em que estamos, nunca será algo semelhante àquilo que vemos nos filmes. Um robô é simplesmente uma máquina, nunca nos podemos esquecer disso. É uma máquina que executa um conjunto de instruções e limita-se a fazer isso, não mais. Portanto, não tem inteligência, por isso julgo que estamos muito longe dessa parte. Muito longe dessa ficção. Dos filmes, exatamente. E exatamente em que ponto estamos desta interação entre o homem e o computador? Se repararem, à medida que os anos vão avançando, tem desaparecido um bocadinho esta fronteira entre o computador e o homem. Isto é, a forma como nós interagimos com os computadores, com os dispositivos que temos, não só computadores, estamos a falar dos nossos dispositivos móveis, os smartphones que usamos, os tablets que surgiram há pouco tempo, a forma como interagimos com eles agora é muito mais natural. Por exemplo, com os tablets é através de toques, portanto vamos tocando. Já existem agora, por exemplo, com o Kinect da Xbox, já é possível interagir com os jogos usando simplesmente os gestos. E o futuro vai nesse caminho. Nós conseguimos interagir com os computadores quase de uma forma natural. Quer interface através de voz, comunicando instruções ao computador, ou então através de gestos. Portanto, o que se pretende é ter uma interação mais humanizada. Essa é a ideia. E, no fundo, retirar um bocadinho a linha que existe entre o computador
e a pessoa. Tornar quase invisível esta interação, quase como se fosse algo natural. E tem sido rápida esta evolução? Sim, tem sido, vem acompanhando um bocadinho a evolução em termos da tecnologia. Portanto, está sempre ligado. A evolução tecnológica permite depois avanços em termos da interação. Quais são os principais receios dos entendidos desta matéria, dos investigadores, no que refere a esta interação? Algum receio, alguma preocupação? Não há receio. A preocupação principal é fazer com que seja fácil interagir com o equipamento. Isto é o que se pretende, é otimizar a interação com o sistema, seja ele um software qualquer que tenha sido produzido, quer seja um sistema, por exemplo, um quiosque multimédia, o que seja. Portanto, é essa a principal preocupação, não há assim nenhum receio especial. Nenhum receio em especial. Nesta Conferência Nacional sobre a Interação, quais foram os temas mais focados? Os temas mais focados, em termos da conferência, isto foi dividido em 7 sessões técnicas, portanto pegamos em todos os artigos que foram submetidos. Claro que só foram alguns aceitos, e dentro desses aceitos foram divididos em 7 sessões temáticas. A primeira era relacionada com as interfaces, é realmente o que é uma das áreas onde são apresentados vários trabalhos no domínio das interfaces naturais, das interfaces inteligentes, nas interfaces multimodais, também está agora em moda, que é juntar mais do que um modo de interface. Na parte dos jogos e livros interativos, a parte da realidade aumentada, portanto, quer virtual, quer a realidade aumentada. A parte da web e das redes sociais também foi objeto de análise aqui, e a parte da usabilidade e acessibilidade. Estes são os principais, apesar de que também houve uma ação relativa à visualização de informação. Quais as conclusões a que se chegou? A ideia não é apresentar conclusões, é no fundo debater conjunto de ideias que são apresentadas pelos autores dos artigos. Cada autor, um conjunto de autores, apresenta um determinado trabalho que desenvolveu, ideias que tiveram, apresentam essas ideias. Depois dessas ideias, depois um período para perguntas, respostas, em que é permitida alguma discussão dessas ideias, mas acaba por não haver conclusões finais. Não há assim uma ideia específica do que, mas chega-se, digo eu, algumas ideias que esta conferência que devem se ter destacado mais. Não digo todas, obviamente, no meio de portanto, de tantos temas abordados, mas algumas ideias que tenham ficado mais claras desta conferência. O que se nota agora é a grande diferença em termos das interfaces. Que achei engraçada foi a ligação entre um livro e um tablet. Foi criado um jogo, um livro interativo, podemos dizer assim, em que a componente do livro, foi criado um livro para as crianças verem o seu conteúdo, mas depois podiam juntar isso a um tablet e interagir com o tablet ao mesmo tempo que estavam a interagir com o livro. À medida que iam virando as folhas, ele mudava também as folhas no tablet. E podiam interagir, mas reparei numa coisa curiosa, foi que as crianças não interagiam com o livro, interagiam com o tablet. Portanto, estavam mais atentas, mais interesse ao que se passava no tablet. Uma das ideias é realmente partir para a utilização do livro é importante. Não devemos também retirar os livros são muito importantes. Portanto, devemos colocar alguma parte de interação nos livros, de forma a que as crianças interajam, quer com o livro, quer com o tablet, e não só com o tablet, porque senão vai perdendo o interesse com os livros, não é? Uhum. Portanto, será isso o próximo passo? Agregar o antigo ao novo, ao moderno? Exato. Eu acho que temos que conjugar isso. Porque perder os livros acho que é muito mau. Portanto, pelo menos é a ideia que eu defendo. Os livros são muito importantes e devemos ligar isso. Mas há cada vez mais esta interação entre os objetos que nós temos comuns com aquilo que
com os novos dispositivos. Mas o que vai surgir muito, fala-se bastante na internet das coisas. Isto é, nós vamos começar a ter dispositivos em quase tudo. O que nós usamos mesmo na roupa, começar aqui a integrar aqui pequenos circuitos para detectar de onde é que veio a roupa, por exemplo, os tecidos. Podemos acompanhar todo o processo de construção da roupa, desde que foi produzido o tecido até depois a concepção. Claro que isto depois levanta outras questões éticas, saber para onde é que andou, para onde é que as pessoas estão. Mas existe cada vez mais essa ligação forte entre aquilo que nós usamos e todos os objetos vão começar a ter, mesmo uma caneta, poderá começar a ter aqui um pequeno computador. Até que ponto é que esta tecnologia toda não assusta também, e como é que se muda as mentalidades das pessoas, portanto, de uma idade superior, para que, digamos assim, não sejam contra estas mudanças? O truque para mim está sempre em vermos isto como são ferramentas, não é mais do que isso. E nunca podemos considerar que são mais do que isso. Portanto, são tecnologias que nós usamos para facilitar o nosso dia-a-dia, mas nunca podem ser mais do que isso. Uma questão que se debate muito tem a ver com a parte dos jogos, por exemplo, que as crianças tornam-se bastante viciadas nos jogos. É uma forma de interação, não deixa de ser. É preciso que as pessoas coloquem limites também, em termos da utilização. E nunca esquecer que os computadores, os dispositivos que nós usamos, são simplesmente ferramentas para nos ajudar. Não é mais do que isso. A nível com esta tecnologia avançada desta maneira, fala-se aqui da interação entre o homem e o computador, mas depois temos os info-excluídos, aquelas pessoas que lhes custa o acesso sequer às vezes a um e-mail, ou a uma nova tecnologia no próprio telemóvel, quanto mais a todos estes dispositivos, e chegam à conclusão, chega-se à conclusão que parece que a tecnologia está a avançar muito depressa, mais depressa do que as próprias cabeças, as próprias mentalidades das pessoas. Eu acho, não concordo em relação a isso. O que se está a tentar é caminhar no sentido inverso, isto é, estamos a tentar aproximar a interação das pessoas, foi isso que eu disse, interação humanizada. A interação mais natural, quer dizer, qualquer pessoa, mesmo que não tenha qualquer contacto com a tecnologia, consiga interagir facilmente com os dispositivos. Mas uma questão muito importante que também é abordada aqui em quase todas as conferências de interação, e na parte de interação é muito importante, é a parte da usabilidade e acessibilidade, isto é, permitir que todas as pessoas consigam interagir com os dispositivos, computadores, sistemas, o que seja, de forma a que alguma deficiência que eles têm não seja um entrave ao facto de usar os computadores. Portanto, isso também é objeto de estudo na parte da interação. Não está posto de parte. Mas ainda há muito a fazer nessa matéria. Aqui a UTAD tem vindo a desenvolver algumas coisas para facilitar esta interação através do curso de Engenharia da Reabilitação. No entanto, ainda há muito a fazer. A maior parte dos sites, por exemplo, na internet, ainda não tem este acesso facilitado. Isso é verdade. Tem que se fazer tem que haver algum incentivo a tornar os sites mais acessíveis. O problema é que quando nós estamos, ou quem está a desenvolver os sites ou desenvolver os sistemas, não está a ver o problema que depois as outras pessoas poderão ter em aceder ou em utilizar esses sistemas. A parte de interação preocupa-se com isto, mas é depois necessário que as pessoas constroem os sistemas que também tenham isso em conta. São produzidas as linhas de orientação, isso está tudo, em termos científicos, está tudo produzido, está tudo estudado, tudo identificado, dizer como é que se deve fazer, os cuidados a ter. É claro que existem ainda alguns problemas que têm que ser resolvidos em termos tecnológicos, mas já existe muita coisa feita. O problema é que muitas vezes quem desenvolve os sistemas não tem isso em conta. E o que é que se poderá fazer? Há alguma legislação? Porque a nível de legislação, esta questão da interação, se calhar, ainda também tem muito caminho a percorrer. Não, já existe legislação nesse sentido, em tornar a internet mais massiva. Estamos a falar no caso da internet e dos sistemas também. Mas cá está.
só se obrigarmos mesmo as pessoas a fazer isso, possivelmente pode ser um caminho, colocar regras que obriguem que tenham isso em conta, mas nem sempre é fácil fazer isso. Se nem a televisão tem, quanto mais exatamente os computadores. Portanto, já falámos aqui um bocadinho do que é esta Conferência Nacional, mas acima de tudo também há que ver a importância de ter sido escolhida a UTAD para realizar aqui esta conferência. Claro que isto é sempre importante para a UTAD, mas não seja para divulgar a nossa universidade, mostrar o que é que nós temos em termos das instalações, mas não só, isto permite também aos nossos alunos ter o contacto com investigadores nesta área. Não nos podemos esquecer que temos vários cursos que estão da UTAD, que podem ser ligados a esta área de interação, desde os cursos de informática, da área de informática, o curso de engenharia informática, o curso de tecnologias de informação e comunicação, a licenciatura em Comunicação e Multimédia, até aos cursos um bocadinho mais ligados com a parte de interação, Engenharia da Reabilitação e Acessibilidades Humanas, e mesmo Engenharia Eletrotécnica e Computadores também tem algum interesse nesta área. Estamos a falar de centenas de alunos da UTAD que puderam assistir a esta conferência. Portanto, a nível da UTAD, receber estes investigadores é importante. É também importante ao pô-la na linha da frente no que refere a esta área. E estava a falar em termos da investigação. Exatamente. Temos alguns investigadores que eu próprio também faço alguma investigação nessa área, através de alunos de mestrado, alunos de doutoramento, e temos colegas que também fazem investigação na área da acessibilidade. Aliás, essa é uma das linhas de investigação em alguns centros. E a nível da própria interação e dos computadores, como é que estamos a nível da investigação? Na UTAD, temos vários trabalhos nessa área. O problema é que nós temos que fazer trabalhos em várias áreas, nem sempre só, podemos dizer que, eu não posso dizer que estou focado só na área da interação pessoa-computador, é uma das áreas em que eu trabalho, mais ligado à parte da realidade aumentada, por exemplo, e dos jogos. Mas há quem trabalha mais na área da acessibilidade, como eu já disse, e alguns que preocupados com a parte da interface, com a utilização dos dispositivos, como por exemplo o Kinect, da interação através de gestos. Também há alguns trabalhos nessa área. Portanto, pode dizer que o TAD está bem no que refere portanto, à área da informática, da interação e do computador a nível da investigação? Sim, julgo que sim. Temos algum trabalho, claro que não somos líderes nessa área, mas temos trabalho nesta área. E o que importa, ao receber estas conferências, também é dar a conhecer os próprios trabalhos dos investigadores da UTAD. Sim, mas para isso temos que submeter os trabalhos. Portanto, esse é o primeiro passo e é preciso que eles sejam aceitos. Não é pelo facto da conferência ser organizada na UTAD que temos a garantia que os nossos trabalhos são Poderia funcionar mais como o futebol, como o europeu. Exato, mas não é. A equipa da casa já está sempre nos jogos. Temos que submeter, tal como todos os outros submetem, e depois são selecionados e apresentam os trabalhos. Apareceram alguns trabalhos da UTAD e de outras universidades, como eu acho. Muito bem, Luís Magalhães, muito obrigado por estar aqui presente no programa 2 do Cidade Universitária. Luís Magalhães, da Escola de Ciências e Tecnologia da UTAD, e que esteve na organização da 5ª edição da Conferência Nacional sobre Interação. Eu despeço-me, não sei se tem alguma coisa mais a apontar no final deste programa. Não, para já não tem nada. Muito bem, então fica por aqui o Cidade Universitária deste programa, todas as quintas-feiras na Universidade FM, a partir das 19 horas. Será então depois disponibilizado pela UTAD TV. Eu agradeço ao convidado, agradeço a todos, uma boa tarde. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV.